Meus queridos, paz seja com vocês. Vamos dar continuidade às nossas devocionais no Salmo 32 dessa feita. Vamos pensar naquilo que nos diz o versículo 2. Salmo 32, 2 nos diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Esse versículo 2 está intimamente ligado ao que nos foi ensinado no versículo 1. Enquanto nós aprendemos através do salmista as duas figuras que ele utiliza para ilustrar a bem-aventurança de termos o nosso pecado perdoado e a nossa iniquidade coberta, agora no versículo 2 nós aprendemos de maneira mais profunda o benefício de ter este pecado perdoado. Bem-aventurado, diz o salmista no versículo 2, aquele a quem o Senhor não atribui a culpa do pecado. Seguramente termos dívidas é algo muito inconveniente. Dever não é bom. E nós somos devedores por conta do pecado. Exatamente isso que o versículo 2 está nos dizendo. Nós devemos e somos bem-aventurados, somos imensamente felizes quando o Senhor não atribui a nós a dívida proveniente do pecado, quando Ele perdoa a nossa dívida, quando Ele rasga o escrito de dívida, o testamento de dívida que temos por conta do pecado. Como nós somos felizes. Mas o final do versículo 2 nos fala algo que nós vamos meditar um pouco mais. Bem-aventurado aquele em cujo espírito não há dolo. A versão NVI diz em quem não há hipocrisia. Não é bem-aventurado apenas aquele que tem o seu pecado perdoado e o escrito de dívida rasgado. É bem-aventurado aquele que recebe essa novidade de vida e se deleita nela. E não busca viver de maneira hipócrita. Em primeiro lugar, o que o final do versículo 2 está nos ensinando é como é terrivelmente triste aquele que vive em iniquidade, que tem dolo em sua alma, que vive de maneira hipócrita. Como é triste aquele que não recebeu esse consolo e esse perdão de Deus. Mas também como é triste aquele que foi alcançado por essa graça, mas cedendo à tentação de sua carne, quer viver de maneira hipócrita diante do seu Deus. Não reconhece diante do seu Deus o quão pecador é, o quão necessitado é dessa graça bendita proveniente do seu Deus. Como é triste, como é infeliz quem vive dessa maneira. Mas, em contrapartida, é feliz aquele que reconhece que é pecador aos olhos do seu Deus, que por vezes transgride a sua lei e que volta aos seus pés para clamar por perdão e para receber graciosamente dele o seu perdão paternal. Que grande lição esse versículo 2 nos traz. Nós somos mais que felizes, somos bem-aventurados por termos sido perdoados pelo Senhor. Mas da mesma forma somos felizes, somos bem-aventurados se nós vivermos sem dolo em nossa alma, sem uma disposição errada, corrupta, sem hipocrisia, sem tentarmos falsear a nossa identidade pondo máscaras de acordo com cada ocasião. Seguramente essa é uma palavra dura de se ouvir, mas essa é a tendência e a inclinação do meu e do seu coração, de sermos hipócritas, de andarmos de maneira dolosa perante o nosso Deus e perante os homens. Que Ele livre a nossa alma, que Ele encha o nosso coração de alegria e de gratidão por termos recebido o seu perdão judicial e que quando nós cairmos em pecado, que nós sejamos humildes, puros de coração, como diz o Salmo 51, e que nós possamos avançar em contrição, pedindo a Ele que Ele nos conceda o seu perdão paternal. Deus te abençoe.